Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Unsolved. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje, malta, finalmente trago-vos então o caso do O.J. Simpson, ou seja, os homicídios de Nicole Brown e do Ronald Goldman. Então, malta, espero que esteja tudo bem convosco desse lado. Como já puderam perceber pelo início deste vídeo, hoje trago-vos então o caso do O.J. Simpson, ou seja, os homicídios da Nicole Brown e do Ronald Goldman. E deixem-me que eu vos diga que estou mesmo muito entusiasmada para vos falar sobre este caso. Eu posso dizer-vos que, desde que eu comecei com a série Solved and Unsolved aqui no canal, que o caso do O.J. Simpson é capaz de ter sido o caso mais pedido e eu sempre fui adiando por algumas razões. Primeiro de tudo porque é um caso bastante complexo e eu queria realmente perder algum tempo neste caso. E não tenho tido assim grandes oportunidades para isso, apesar de agora recentemente ter conseguido, obviamente não é, estamos aqui, mas pronto. E também porque muito antes de eu criar o meu canal de YouTube, houve uma altura que eu tive muito interesse no caso do O.J. Simpson e geralmente quando eu trago casos aqui ao canal, normalmente são casos que eu estou com interesse no momento, sabem? E que quero partilhar convosco e então fui adiando um bocado este caso porque, pronto, já conhecia e na altura não estava a ver nada sobre isso. O que aconteceu é que recentemente comecei a ver coisas novamente sobre o caso e guess what? Fiquei novamente completamente viciada no caso. Eu sei que sou um bocado mal dizer viciada, mas pronto, acho que vocês percebem o que eu estou a querer dizer. Eu dei por mim a ver vídeos e vídeos de seguida sobre o caso e pensei, é agora que eu vou falar sobre o caso do O.J. Simpson e portanto aqui estamos nós e espero muito que vocês estejam entusiasmados. Eu partilhei no Instagram que ia falar sobre o caso e tive uma reação bastante positiva, vocês ficaram muito entusiasmados e por isso espero não desiludir. É um caso bastante complexo e por essa mesma razão eu decidi dividir o episódio de hoje em duas partes, à semelhança do que já aconteceu no passado. Já não acontece há algum tempo, portanto é isso. Mas pronto, normalmente é uma coisa que eu costumo fazer quando são assim casos um bocadinho mais complexos, não é? Têm mais informação e portanto a ideia é agora na primeira parte eu vou falar-vos sobre o caso em si, portanto o crime, o que é que aconteceu, e na segunda parte vamos então falar sobre o julgamento e sobre tudo o que se sucedeu após o verdito e portanto é isso, espero que vocês gostem e bora lá então começar com este vídeo. Tudo começou então no dia 12 de junho de 1994, quando a Nicole Brown Simpson e o seu amigo Ron Goldman foram ambos encontrados mortos na entrada da casa da Nicole. Assim que os corpos foram encontrados, o corpo da Nicole foi logo reconhecido porque a Nicole era na verdade ex-mulher do O.J. Simpson, que era uma pessoa muito famosa por ser um antigo jogador de futebol americano. O O.J. Simpson nasceu então no dia 9 de julho de 1947 em São Francisco, na Califórnia, e o seu nome completo era então Orenthal James Simpson. O O.J. começou a jogar pelo Buffalo Bills na temporada de 1968 e foi então em 1973 que se tornou o primeiro jogador a correr mais de 2.000 jardas numa temporada. E isto foi realmente um momento muito importante porque apenas 7 jogadores tinham conseguido fazer isto no passado. O O.J. Simpson foi o maior corredor da NFL durante 4 temporadas e também conseguiu correr mais de 200 jardas em 6 jogos, algo que até hoje ninguém conseguiu. Devido a tudo isto, o O.J. Simpson era uma pessoa bastante famosa. No entanto, o O.J. na verdade não vinha de famílias ricas, ok? Ele na verdade vinha de uma família bastante pobre. Os pais do O.J. separaram-se em 1952 e portanto o O.J., o seu irmão e as 2 irmãs que eles tinham foram todos criados pela sua mãe. As pessoas que o conheciam diziam que ele era uma pessoa bastante simpática, era uma pessoa atlética e também muito carismático. Apesar disto tudo, o O.J. não era propriamente um bom aluno na escola, sabem? E quando ele tinha apenas 13 anos, ele juntou-se a um gangue e, na verdade, nessa altura houve uma grande luta, o que fez com que ele fosse parar a um centro de correção por mais ou menos uma semana em 1962. O O.J. andava no Galileo High School em São Francisco e já na altura ele parecia ser uma grande promessa no futebol americano. No entanto, devido às suas notas baixas, ele não conseguiu entrar num programa muito bom de futebol que ele queria, que era um programa universitário. No entanto, ele venceu uma competição no City College e foi então após isto que ele foi admitido na University of Southern California. No dia 24 de junho de 1967, o O.J. casou-se então com a Margaret L. Whitley e em conjunto tiveram 3 filhos, a Arnell, o Jason e a Aaron. Infelizmente, a filha do O.J., que era então a Aaron, que nasceu em 1977, morreu um mês antes do seu segundo aniversário quando se afogou na piscina da família.
E foi então em 1979 que o Simpson e a Marguerite se divorciaram, porque de facto não deve ser nada fácil passar pela morte de um filho, e portanto o casamento deles começou a piorar imenso e acabou então em divórcio. Mas de uma forma bastante resumida, o O.J. ganhou um grande reconhecimento devido à sua carreira profissional no futebol e portanto isto tornou claramente uma grande estrela. As pessoas simplesmente adoravam-no, ele tinha uma base de fãs muito forte e ele era também conhecido como o Juice. Mesmo quando o O.J. se reformou da sua carreira no futebol, ele continuou a marcar presença no sentido em que ele fazia imensos comerciais, fez também alguns trabalhos como ator, portanto não foi uma celebridade que desapareceu após a sua carreira, ok? Ele continuou a fazer várias coisas e as pessoas continuavam a reconhecê-lo e continuavam a adorá-lo. E é realmente curioso porque o O.J. era uma pessoa bastante carismática e quem o conhecia desde pequenino dizia que ele era uma pessoa que gostava muito que tudo girasse à volta dele, sabem? Ele gostava muito da atenção, gostava sempre de ser o primeiro em tudo e ele quando era mais novo costumava dizer às pessoas que conhecia que adorava vir a ser uma celebridade um dia, sabem? Que gostava de passar na rua e que alguém dissesse, olha, ali vai o O.J. Simpson, e de facto isso realmente aconteceu e realmente a vida de celebridade foi feita para ele porque ele realmente gostava muito da vida que vivia e parece ter sido feita exatamente para viver uma vida destas. E foi então em 1977 que o O.J. conheceu a Nicole Brown, que na altura tinha 18 anos e ela trabalhava como empregada de mesa num clube de elite em Los Angeles, que foi então o sítio onde eles se conheceram. A Nicole Brown nasceu então no dia 19 de maio de 1959 em Frankfurt e era filha da Juditha Ann Brown e Louis Ezekiel Brown. A sua mãe era alemã e o seu pai era americano. Eles inicialmente viviam em Frankfurt, foi então aí que eles tiveram a Nicole e a sua irmã Denise, e quando elas ainda eram crianças, eles decidiram então mudar-se para os Estados Unidos da América, mais especificamente Los Angeles, ok? E foi então aí que eles tiveram mais duas filhas, que eram então a Dominique e a Tânia. A Nicole não teve qualquer tipo de problemas em adaptar-se à sua nova vida em LA, na verdade ela adorava, inclusive ela foi nomeada princesa do baile na Dana Hills High School, que era então o liceu onde ela andava. E a Nicole era então descrita pela sua família e pelos seus amigos como uma pessoa bastante ativa, uma pessoa muito simpática, muito carinhosa e acima de tudo uma pessoa com os pés assentes na terra. Mas voltando então aqui ao momento em que o O.J. e a Nicole se conheceram, como eu já vos tinha dito, eles conheceram-se num restaurante onde a Nicole trabalhava como empregada de mesa na altura e ela tinha apenas 18 anos e o O.J. tinha 30, e se vocês se recordam, eu disse que eles se tinham conhecido em 1977, o que significa que na altura o O.J. ainda era um homem casado, porque ele só se divorciou em 1979 e portanto a relação do O.J. e da Nicole começou então como um caso, ok? Portanto, eles começaram a estar juntos quando o O.J. ainda estava casado. No entanto, foi então no dia 2 de fevereiro de 1985 que eles se casaram. Foi um casamento à grande, como se costuma dizer, sabem? Foi um casamento muito grande, com imensos convidados, foi gravado e tudo, e existem gravações disso. E mais tarde, eles tiveram então dois filhos, que foram então a Sydney e o Justin. Segundo as pessoas que os conheciam, a Nicole e o O.J. amavam-se imenso. O O.J. era completamente louco pela Nicole e a Nicole era completamente louca pelo O.J. No entanto, apesar disto tudo, o casamento durou apenas 7 anos, porque foi então no dia 25 de fevereiro de 1992 que a Nicole entrou com um processo de divórcio e na altura alegou então que existiam diferenças irreconciliáveis entre os dois. Ainda assim, após o divórcio, eles tentaram se reconciliar várias vezes, ok? Eles nunca se deixaram de ver, aliás, nem poderiam fazê-lo, não é? Porque eles tinham 2 filhos em conjunto, mas falando mesmo de uma perspectiva romântica, eles continuaram a tentar reconciliar-se e muitas vezes estavam juntos, mas nunca chegou realmente a acontecer, ok? Pelo menos não oficialmente. Voltando então aqui à noite do dia 12 de junho de 1994, durante esta noite existia um vizinho que estava a passear por Bundy Street, que era então a zona onde ficava a casa da Nicole,
e ele reparou num cão que era um Akita, que estava então no meio da rua a fazer imenso barulho, ele não parava de ladrar, e ele reparou que o cão estava cheio de sangue nas patas, e quando seguiu o cão percebeu que o cão o tinha levado até 2 corpos. Na altura este vizinho ficou bastante nervoso e a sua primeira reação foi então chamar o 112. Quando a polícia chegou então ao local, eles depararam-se com um local de crime completamente horrível e as vítimas eram então Nicole Brown Simpson, de 35 anos, e Ron Goldman, de 25 anos. Voltando aqui um bocadinho atrás no tempo, portanto, para a manhã em que ocorreu o crime, a Nicole teve um dia bastante normal. Ela nesse dia tinha o recital da sua filha e, na verdade, o O.J. também esteve presente. Na verdade, ele chegou atrasado, mas esteve presente no recital de dança da sua filha, e segundo as pessoas que os conheciam, diziam que estava um ambiente muito tenso entre o O.J. e a Nicole, mas pronto, seja como for, eles manteram-se civilizados, como é óbvio, e portanto assistiram em conjunto ao recital de dança da sua filha, e foi então às 6h30 dessa noite que a Nicole e a sua família e alguns amigos foram então jantar fora ao restaurante Mezzaluna em Brentwood, e deixou bem claro que não queria que o O.J. Simpson fosse ao jantar. O jantar terminou por volta das 8 da noite e logo de seguida a Nicole e a sua família foram então comprar gelados para as crianças, e depois cada um seguiu então para a sua casa. Foi então por volta das 9h30 da noite que a Nicole já estava em casa quando recebeu uma chamada da sua mãe, que lhe disse que se tinha esquecido os seus óculos no restaurante Mezzaluna, e então o que a Nicole fez foi então ligar para o seu amigo Ronald Goldman, que trabalhava nesse restaurante, e o Ronald ofereceu-se para ir até à casa da Nicole para entregar os óculos. Como eu vos disse então, o Ronald Goldman era um amigo da Nicole e nasceu no dia 2 de julho de 1968. Ele nasceu e cresceu em Illinois e foi lá inclusivamente que ele frequentou a universidade. No entanto, após um ano, ele decidiu então desistir dos estudos e mudou-se para a Califórnia. E como eu já vos tinha dito então anteriormente, o Ronald trabalhava então no restaurante Mezzaluna com o objetivo de ganhar experiência no ramo dos restaurantes e adquirir as conexões necessárias, porque ele na verdade queria abrir o seu próprio negócio no futuro. A Nicole e o Ron conheceram-se 6 semanas antes dos homicídios e na verdade não se sabe ao certo se eles teriam algum caso ou não, apesar de existirem rumores. O que se sabe é que realmente eles foram ganhando uma grande confiança um com o outro, porque eles iam imensas vezes sair juntos para as discotecas, jantavam imensas vezes, iam beber cafés e portanto sim, eles eram bastante amigos e tinham uma relação muito próxima, e pronto, apesar de não se saber ao certo se eles tinham um caso ou não, há quem diga que o Ron tinha um grande fraquinho pela Nicole. Seja como for, nessa madrugada a polícia chegou então ao local do crime e encontraram o corpo da Nicole na entrada da sua própria casa, deitada em cima de uma grande poça de sangue. A Nicole foi esfaqueada 7 vezes no pescoço e no couro cabeludo e teve um corte na sua garganta que cortou as artérias carótidas direita e esquerda. Só para vocês terem uma noção, o ferimento no pescoço da Nicole era tão grave que penetrou a uma grande profundidade nas suas vértebras, deixando-a praticamente decapitada. E para além disto tudo, ela tinha também feridas de autodefesa nas mãos. À semelhança da Nicole, o Ron também tinha um grande ferimento no pescoço, tinha múltiplas facadas no tórax, abdômen e coxa esquerda e muitas incisões no couro cabeludo, no rosto, no pescoço e na mão esquerda, e também muitas feridas de autodefesa. Inclusive acho importante referir que o Ron na verdade praticava karaté, acho que era karaté se não me engano, e portanto ele realmente lutou pela sua vida. O primeiro polícia a chegar até ao local em Bundy Drive reparou, quando entrou na casa da Nicole, que a casa de banho tinha imensas velas acesas, reparou também que a banheira estava cheia de água e, para além disto, a televisão também estava ligada e os filhos da Nicole estavam a dormir dentro de casa. Imaginem, eu não sei, eu quando penso nisto faz-me uma certa confusão, como é que é possível ter ocorrido um homicídio deste tamanho, ainda por cima os filhos estarem dentro de casa. Felizmente os filhos não acordaram e felizmente não tiveram de encontrar
a mãe deles naquele estado. Foi realmente um local de crime completamente horrível, ok? Mesmo brutal, brutal, brutal. Existia imenso sangue por todo lado, pelas escadas. O corpo da Nicole estava mesmo na entrada da casa e o corpo do Ron Goldman estava um bocadinho mais para o lado, mas também na parte da entrada da casa. Obviamente que eu não vou colocar fotografias do local de crime porque eu não costumo de fazer essas coisas, como vocês já sabem, mas se vocês tiverem curiosidade, existem imensas fotos, portanto, obviamente podem ir pesquisar. Eu se fosse vocês não pesquisava, mas pronto, vocês veem esses vídeos, eu sei que vocês vão pesquisar, eu próprio fui pesquisar e portanto é isso, mas aviso-vos já que é uma cena de crime muito, muito violenta. No que diz respeito às evidências encontradas no local do crime, a polícia encontrou então uma trilha de pegadas que iam desde as vítimas até ao fundo da casa, portanto até à parte de trás da casa, e para além disto tudo encontraram também alguns objetos perto do corpo do Ron, incluindo uma luva de couro manchada de sangue e um envelope branco salpicado de sangue que continha um par de óculos de mulher. O corpo da Nicole foi logo reconhecido, ok? Porque, como eu já vos disse, o O.J. Simpson era muito conhecido e toda a gente conhecia o O.J. e a Nicole e, portanto, ela foi logo identificada. O Ron Goldman foi identificado mais tarde. No entanto, nessa mesma noite, a polícia decidiu então ir até Brentwood, que era então onde o O.J. Simpson vivia, e foram até à casa do O.J. para o informar do que tinha acontecido. Quando os detetives chegaram então à casa do O.J. Simpson em Brentwood, eles tocaram a campainha imensas vezes, no entanto ninguém abriu a porta, e na altura os detetives acharam isto um bocado estranho, não é? Porque eles repararam que existiam muitas luzes acesas dentro da casa e para além disso tudo existiam também carros estacionados na parte de fora da casa e portanto realmente era um bocado estranho ninguém estar a abrir a porta. E enquanto eles estavam à espera que alguém lhes abrisse a porta, um detetive que se chama então Mark Furman viu um Ford Bronco branco estacionado na estrada fora da casa e na altura ele pesquisou então a matrícula e descobriu que o proprietário do carro era o O.J. Simpson. Quando o detetive Furman viu então o Bronco do O.J. Simpson, ele encontrou o que lhe parecia ser sangue na porta do condutor. Passado então 45 minutos de ninguém abrir a porta, o detetive Furman saltou então a vedação da casa do O.J., entrou então na propriedade e abriu o portão para os outros detetives também conseguirem entrar, porque nesta altura os detetives achavam que o próprio O.J. Simpson poderia também estar a correr risco. Esta propriedade na verdade era enorme e a filha do O.J. também vivia dentro daquela propriedade, mas numa casa à parte, e portanto a polícia foi até à casa dela e bateu à porta e ela disse que de facto o seu pai não estava em casa e explicou então à polícia que umas horas antes o O.J. Simpson tinha apanhado um voo para Chicago. O detetive Phillips na altura contactou então o O.J. Simpson para o informar do que tinha acontecido e assim que o O.J. Simpson soube da notícia, disse então à polícia que ia apanhar o próximo voo de volta para Los Angeles. Uma pequena nota que eu quero fazer aqui é que uma coisa que a polícia na altura achou um bocado estranha foi o facto de quando o detetive Phillips deu a notícia ao O.J., ele não teve uma reação muito de oh meu Deus, o que é que aconteceu, o que é que lhe fizeram, sabem? A reação dele foi apenas ok, vou já apanhar um avião, mas não parecia estar propriamente chocado ou surpreso com a notícia, e isso foi logo uma coisa que o detetive Phillips reparou na altura e acho importante deixar já aqui esta nota. E enquanto tudo isto estava a acontecer, o detetive Furman encontrou uma luva na propriedade do O.J. Simpson e esta luva, para além de estar cheia de sangue, esta luva fazia par com a outra luva encontrada na casa da Nicole. Para além disto tudo, encontraram também algumas zonas na casa do O.J. com sangue e inclusive uma meia cheia de sangue. E foi então a partir deste momento que a polícia começou a tratar a casa do O.J. Simpson como um segundo local de crime. O Simpson chegou então à sua casa por volta do meio-dia do dia seguinte e a polícia já estava lá então à sua espera, e a primeira coisa que a polícia reparou foi então no facto do O.J. ter um corte na sua mão esquerda. Na altura o O.J. quis então colaborar na investigação do homicídio da sua ex-mulher e do Ron Goldman e portanto aceitou responder algumas questões que a LAPD
LAPD tinha para lhe fazer, e foi então nesse momento que o O.J. foi para a esquadra da polícia responder a estas questões. A primeira pergunta que a polícia fez então ao O.J. foi quando é que tinha sido a última vez que ele tinha visto a sua ex-mulher, ao qual o O.J. respondeu que tinha sido no recital de dança da sua filha, portanto na noite em que ocorreram os homicídios. Para além disto tudo, a polícia também perguntou como é que ele tinha feito aquele corte na sua mão esquerda, e o O.J. na altura disse que ele era uma pessoa muito distraída e desastrada e que muitas vezes se cortava, que já era uma coisa normal de acontecer. No entanto, é curioso porque ele mais tarde também disse que tinha-se cortado porque tinha partido uma garrafa ou se tinha cortado uns vidros, uma história deste género, já não me recordo muito bem, mas realmente é curioso porque todo este interrogatório foi um interrogatório em que o O.J. Simpson deu respostas muito vagas, sabem? E há até quem critica a polícia nesse aspecto, porque ele dava respostas que não eram concretas, eram muito vagas e a polícia não insistiu com ele. O que acontece é que na altura a polícia não queria afastar o Simpson, ou seja, o O.J. estava a colaborar na investigação e portanto eles queriam que o O.J. continuasse dessa forma, sabem? E portanto, para não o afugentarem, eles não quiseram também ser muito rígidos com ele nesse aspecto, percebem? E quando o interrogatório acabou, antes do O.J. Simpson se ir embora, ele voluntariamente deu então uma amostra do seu sangue à polícia. When was the last time you had the full test? I mean, I don't go in. I don't go in her house. I haven't been in her house in, well, a week, maybe 5 days. If I go to her house a lot, I'm always there dropping the kids off, picking the kids up, sitting down with the dogs, you know. How does that usually work? You drop them at the porch and you go in? No, I don't go in the house. Is there an electronic gate out there? Yeah. But you never go inside the house? Up until about 5 days, 6 days ago, I haven't been in the house. And once I started seeing Paula again, I had to kind of avoid Nicole. Yeah. Is Nicole seeing anybody else that you? I have no idea. I really have absolutely no idea. I don't ask her. I don't know. Como vocês devem estar a imaginar, neste momento a mídia já estava envolvida, portanto já toda a gente sabia o que estava a acontecer e na altura estava a haver muita especulação sobre o que estava a acontecer, se o O.J. seria um suspeito ou não. Inclusivamente existem muitas imagens do momento em que o O.J. está a sair da esquadra da polícia e é possível ver que ele já estava completamente rodeado de jornalistas e portanto foi neste momento que a América parou um bocado e ficaram todos naquela especulação de ok, o O.J. é suspeito, não é suspeito, o que é que se está a passar? No dia 15 de junho foram então feitas análises ao sangue encontrado no local do crime, tanto em Bundy Drive como em Brentwood, portanto na casa da Nicole e na casa do O.J. Simpson, e na altura, quando foram feitas essas análises, este sangue foi também comparado à amostra de sangue que o O.J. tinha dado à polícia e confirmou-se então que o sangue pertencia à Nicole, ao Ronald e também existiam vestígios do sangue do O.J. Simpson. A luva que foi encontrada na sua casa também continha sangue das duas vítimas e do O.J. E como vocês devem estar a imaginar, esta prova foi o suficiente para a polícia ter o O.J. Simpson como o principal suspeito destes crimes. E foi então devido a isto que no dia 17 de junho, portanto um dia após o funeral da Nicole e do Ronald Goldman, que o O.J. Simpson contratou então o seu advogado, que era um homem que se chamava Robert Shapiro, que foi contactado pela polícia de Los Angeles na altura, que o informou que eles tinham então um mandato para a prisão do seu cliente, portanto neste caso o O.J. Simpson. Esta chamada entre a polícia e o Robert Shapiro aconteceu por volta das 11 da manhã e a polícia basicamente disse ao Robert Shapiro que eles tinham este mandato para o prender e que iriam então prendê-lo, era apenas para o informar. No entanto, o Robert disse à polícia que não havia necessidade de se fazer isso porque isso iria causar uma grande confusão com a mídia e portanto ele disse à polícia que o próprio O.J. Simpson se iria entregar às autoridades. No entanto, isso nunca chegou a acontecer e foi então nesse momento que a polícia disse publicamente que o O.J. Simpson era considerado um fugitivo. E aqui instalou-se uma grande confusão, malta, como vocês devem estar a imaginar, porque, como é óbvio, não é lá muito inteligente, não é? Após se dizer que ele é considerado suspeito, ele simplesmente fugir, não é?
e a verdade é que ninguém sabia onde é que ele estava, ninguém mesmo, nem o próprio Robert Shapiro sabia onde é que estava o O.J. Simpson, porque ele simplesmente desapareceu da casa e, portanto, o que aconteceu foi que isto acabou por criar ainda mais especulação na mídia, porque ele tinha acabado de ser considerado suspeito e foge, não é? Portanto, não foi um move muito inteligente por parte do O.J. Simpson, na minha opinião pessoal. Mas pronto, seja como for, 3 horas após isto ter acontecido, portanto, após ele ter sido considerado um fugitivo, um grande amigo do O.J. Simpson, que é então o Robert Kardashian, que é o pai das tão conhecidas Kardashians, não é? Que aposto que toda a gente desse lado conhece, obviamente, mas já toco nesse ponto um bocadinho mais à frente. Seja como for, ele leu então para a imprensa uma carta que tinha sido escrita pelo O.J. Simpson e que parecia ser uma carta de suicídio. Eu quero fazer aqui uma pequena nota. Eu vou deixar aqui um pequeno clipe deste momento que aconteceu. Aliás, eu ao longo deste episódio, vou arriscar-me um bocadinho e vou colocar trechos de alguns vídeos. Caso vocês não estejam a ver os vídeos, é porque provavelmente o YouTube os bloqueou e eu tive que retirá-los, portanto sim, eu estou-me a arriscar um bocado, mas pronto, seja como for, eu nunca rentabilizo este tipo de vídeos, portanto vou-me arriscar, está bem? É isso. Se os vídeos não estiverem a aparecer, estou a fazer figura de estúpida neste momento, mas pronto, espero que não. Oh meu Deus. Não, é porque eu acho que neste caso realmente é muito importante ter algumas imagens, porque de facto houve aqui momentos mesmo muito importantes neste caso e por essa razão é que eu estou aqui a arriscar um bocadinho. Seja como for, se não aparecerem, vão estar na caixa de descrição de qualquer das maneiras, portanto é isso. Seja como for, isto foi praticamente uma carta de suicídio e portanto toda a gente estava a desconfiar que o O.J. Simpson estava prestes a cometer suicídio. First, everyone understand, I had nothing to do with Nicole's murder. I loved her, always have, and always will. If we had a problem, it's because I loved her so much. Recently, we came to the understanding that for now, we were not right for each other, at least for now. Despite our love, we were different, and that's why we mutually agreed to go our separate ways. It was tough splitting for a second time, but we both knew it was for the best. Inside, I had no doubt that in the future we would be close friends or more. No mesmo dia, por volta das 18h30, um polícia vê então um Ford Bronco branco na autoestrada e este Bronco estava a ser conduzido por um grande amigo do O.J. Simpson, que era então o Al Collins, e basicamente a polícia parou então o carro no meio da autoestrada e o Al Collins começa a gritar com a polícia, a dizer que não pode parar, que tem de continuar porque o O.J. Simpson estava na parte de trás do carro com uma arma apontada à cabeça e portanto neste momento ele simplesmente arrancou com o carro e enfim, não obedeceu de tudo à polícia e a polícia também não reagiu na altura. Só para vocês terem uma noção, na altura a polícia estava armada, portanto estavam com armas apontadas para o carro, mas não dispararam. E foi então a partir deste momento em que se descobriu que o Simpson estava no Bronco que se iniciou a famosa perseguição do O.J. Simpson. A partir deste momento, a mídia seguiu em direto o Bronco na autoestrada, inclusive existiam imensos helicópteros que estavam a acompanhar esta perseguição. Só para vocês terem uma noção, começaram a aparecer imensos fãs na autoestrada com cartazes e estavam a torcer pelo O.J. E enquanto os helicópteros seguiam o Bronco do Simpson, só para vocês terem uma noção, malta, cerca de 95 milhões de pessoas estavam a assistir a esta perseguição em direto na televisão. Inclusive, houve uma famosa interrupção da transmissão das finais da NBA, que certamente vocês devem saber que é uma coisa bastante importante na América, não é? E portanto tudo parou naquele momento, as televisões mudaram todas para a perseguição que estava a acontecer ao O.J. Simpson e isso realmente captou muito a atenção dos americanos. E atenção, malta, que isto ainda foi uma perseguição que durou imensas horas, ok? A polícia conseguiu contactar o Simpson, eles sabiam que de facto o Simpson estava no banco de trás do Bronco com uma arma apontada à cabeça e claro que eles não sabiam o que é que iria acontecer, não é? E, portanto queriam que ele estivesse calmo. A polícia conseguiu ligar para o Simpson e falaram em chamada e
tentaram então persuadi-lo a parar o carro e a largar a arma, a mandar a arma pela janela fora. No entanto, o Simpson não fez isso. Everybody loves you. Don't do this. I know you're thinking. Oh. Man, just throw it out the window. And nobody's gonna get hurt. I'm the only one that deserves. No, you don't deserve I'm that. Get hurt. You do not deserve to get hurt. You do not deserve to get hurt. Don't do this. All I did was love Nicole. All I did was love her. E foi então às 8 da noite que o Simpson finalmente rendeu-se à polícia e concordou em entregar-se. E portanto o que aconteceu foi que ele dirigiu-se até Brentwood, à sua casa, e foi nesse momento que ele se entregou à polícia. E atenção, malta, que isto foi tudo acompanhado em direto, portanto viu-se toda a perseguição e viu-se também o Bronco a dirigir-se até Brentwood. E nesse momento o Collins saiu então primeiro do carro e depois saiu então o O.J. Simpson sem estar armado, portanto foi tudo super tranquilo. Ele entregou-se à polícia sem qualquer tipo de complicações, obviamente esquecendo toda a perseguição que houve anteriormente, mas a partir do momento em que ele chegou em Brentwood, correu tudo super tranquilamente. Please, toss the gun. Juice, just toss it. Come on, man. Just toss it, please. All right? Juice, just toss the gun. All right, who is that out there? All right, just toss it, Juice. He's just trying to help. He's just trying to help, man. He's just trying to help. Juice, come on, just toss it. It's okay. Hey. No. Hey, man, don't. Don't. Juice. Juice, come on. Juice. E no momento em que ele estava a chegar à casa, existia imensa gente à porta da sua casa, portanto, muitos fãs com cartazes e a torcer por ele. Como eu vos disse no início deste vídeo, o O.J. tinha uma base de fãs muito forte e as pessoas simplesmente não acreditavam de todo que ele estivesse envolvido nestes homicídios e, portanto, as pessoas estavam ali realmente para mostrar o seu apoio ao O.J. E foi então às 8h30 da noite que a polícia levou o O.J. Simpson para a prisão, onde ele foi então controlado constantemente devido ao facto de ele se ter tentado suicidar anteriormente. Apesar de não se saber ao certo a razão pela qual o O.J. Simpson decidiu fugir da polícia, tendo em conta que ele sempre disse que não estava envolvido nos homicídios, não é? A polícia realmente reparou em algumas coisas interessantes quando o O.J. Simpson foi preso, porque basicamente o Collins tinha 9.000 euros no bolso das suas calças em dinheiro, ok? E para além disto tudo, quando a polícia viu também o Bronco, eles encontraram o passaporte do Simpson, uma muda de roupa interior e uma barba falsa. E portanto, claro que para a polícia naquele momento pareceu mesmo que o O.J. Simpson queria fugir e que era culpado, não é? Porque não faria qualquer tipo de sentido ele fugir se não o fosse. E foi então a partir deste momento em que o Simpson se encontrava na prisão que o seu advogado, portanto o Robert Shapiro, formou a tão conhecida Dream Team que iria ao seu socorro. Por outro lado, temos também então uma equipa da acusação liderada por Marcia Clark que estava muito determinada em fazer justiça pelas vítimas.